Está no ar mais um Em Pauta e hoje o nosso convidado é o vereador Gustavo Peta, ele que está no seu 4º mandato consecutivo aqui no Legislativo Campineiro, e nesta legislatura o parlamentar é membro de 6 comissões aqui da casa. As comissões são a de Administração Pública, a Defesa dos Direitos da Criança, do Adolescente e da Juventude, a de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, a de Mobilidade Urbana e Planejamento Viário, a das Relações Internacionais e também a de Ciência e Tecnologia. Até o dia desta gravação, o Gustavo Peta protocolou neste ano de 2025 26 indicações e 14 requerimentos. Vereador, muito obrigado pela disponibilidade do senhor de ter aceito esse convite de participar do programa Em Pauta. Para a gente começar, qual que é a análise que o senhor faz desses números, né, desse início de ano de 2025, dos projetos protocolados, do trabalho do senhor neste início de ano na sua atividade parlamentar? Bom, primeiro agradecer à TV Câmara, Rafael, pela oportunidade de conversar nesse programa para falar um pouco das nossas atividades, né? Nós já estamos correndo o ano, acho que dando continuidade a um trabalho que nós fizemos na outra legislatura. Eu acho que o papel do vereador é um papel de fiscalizar o Poder Executivo, de legislar, de aprovar as leis e de, evidentemente, fazer muitas vezes essa interlocução entre a sociedade organizada ou também o cidadão e o poder público. Então, os requerimentos são sempre no sentido de cobrar à Prefeitura respostas sobre questionamentos importantes na área da educação, da saúde, da mobilidade urbana, do transporte público, de todos os temas que afetam a cidade e as pessoas como um todo, e também os mecanismos de indicar determinadas obras, falhas, problemas que acontecem na cidade, para que o Poder Executivo possa apresentar soluções, atender às demandas da população. Então, estamos já nessas 6 comissões, né, que são comissões bem relevantes, que atuam na casa nesses diversos temas, e a gente já está em plena atuação nas comissões também. Isso que eu ia perguntar, qual que é a expectativa do senhor para os trabalhos dessas 6 comissões, vereador? Olha, uma expectativa boa. Nós, por exemplo, para dar um exemplo, né, na Comissão de Administração Pública, que é uma comissão que pela primeira vez eu faço parte, né, nós já fizemos a proposta da criação de uma subcomissão para acompanhar só um dos grandes contratos que a Prefeitura tem, que é um contrato através de uma parceria público-privada sobre iluminação pública. É um contrato milionário que transferiu a esse consórcio a concessão da iluminação pública da cidade. E esse consórcio não tem cumprido os prazos contratuais, prejudicando a mudança na cidade das lâmpadas convencionais para as lâmpadas LED, que é uma das principais previsões desse contrato. Nós temos questionado já esse contrato há muito tempo, mas agora, atuando na comissão, eu tive a possibilidade de propor essa subcomissão e de convocar, junto com o presidente da comissão, que é o vereador Rubens Gás, esse consórcio para estar aqui na Câmara. Então é um mecanismo nosso de pressão, de cobrança e de fiscalização sobre uma empresa que recebe recursos públicos e que tem obrigação de oferecer aquilo que está previsto contratualmente para o conjunto da população da cidade. Vereador, nessa área das comissões parlamentares, né? No último biênio, o senhor foi presidente da Comissão de Ciência e Tecnologia, né? Foram 8 reuniões aqui na Câmara e temas importantes foram discutidos, como o Complexo Ferroviário de Campinas e o Instituto Federal Metropolitano, né? Eu continuo participando dessa comissão, né? Eu pretendo continuar com esses temas. São temas relevantes, em especial 2, né? Que são mais atuais. Esse da ampliação do Instituto Federal, que nós já temos hoje, né, ali na região do Campo Grande, para a região central. Por quê? Existem demandas legítimas de todas as regiões por instalação de institutos federais. Região Norte, região dos Amarais, região Sul, região Ouro Verde, todo mundo quer um Instituto Federal porque é uma escola, vamos dizer assim, de ensino médio e também de ensino superior, até de pós-graduação, de altíssima qualidade, em que o governo federal que financia. Mas como nós não podemos ter em todas as regiões, o nosso entendimento é que você ter a próxima unidade no centro contemplaria melhor todas as regiões devido à facilidade da mobilidade para a região central.
Então, você continuaria tendo do Campo Grande, que é um campus já bem amplo, e você teria também no centro, ajudando na revitalização do centro e incorporando o complexo ferroviário, que é um lugar que nós já temos vários prédios, várias instalações que precisariam ser revitalizadas para receber um Instituto Federal. E por isso que essa é uma pauta muito importante. Além dessa, Rafael, a pauta que é uma pauta também que nós estamos brigando muito, para que o governo do estado não venda parte da Fazenda Santa Elisa. A Fazenda Santa Elisa hoje abriga o Instituto Agronômico de Campinas, tem diversas pesquisas que foram realizadas ao longo do tempo. É uma região também importante do ponto de vista ambiental, porque é uma região grande no centro da cidade, preservada, e a gente está vendo o que está acontecendo, né, os acontecimentos climáticos, as mudanças climáticas. Você ter áreas verdes preservadas é um diferencial das cidades, e Campinas ainda tem áreas verdes importantes preservadas, e uma delas é a Fazenda Santa Elisa. E há uma proposta em estudo de venda de parte da Fazenda Santa Elisa, provavelmente para fins imobiliários. Nós achamos que há diversos vazios urbanos na cidade que podem ser ocupados para o desenvolvimento imobiliário da cidade, e você não deveria, vamos dizer assim, prejudicar uma área ambientalmente protegida, em que há inclusive pesquisas realizadas ali e que são muito importantes para a cidade e para o país. Então a gente está brigando para que a Fazenda de Santa Elisa não seja vendida pelo governo do estado. Esses assuntos discutidos nas reuniões no ano de 2024, então o senhor vai dar continuidade agora como membro da comissão. Como membro daremos continuidade na Comissão de Ciência e Tecnologia. E o vereador, neste ano, como eu falei, né, foram 26 indicações já, né? E a maior demanda é por serviços de manutenção e zeladoria na cidade, né? Porque tem muita reclamação, né? A cidade está enfrentando muitas reclamações, e são dos diversos tipos, né, gente? E todo mundo que está me ouvindo, me assistindo sabe. Buraco na rua, falta de notificação, por exemplo, de uma área que está virando criadouro de dengue, e que se a área, às vezes a área pública, a prefeitura tem que tomar atitude, ela mesma. Mas mesmo quando é área privada, você tem o problema da notificação, porque o dono daquela área precisa também zelar pelo espaço, porque isso prejudica o conjunto da população. Então são questões de infraestrutura, corte de mato, que já está alto em determinadas praças, que a gente recebe, e imediatamente nosso papel é indicar à prefeitura que ela resolva esse problema, porque é ela que tem essa atribuição. Um exemplo, né, a indicação número 246 de 2025, que solicita a poda de árvore localizada na rua Manuel Ferreira de Souza, nas proximidades do número 487, no Jardim Aeronave de Viracopos. A população chega até você, vereador, pedindo solicitando esses serviços? Com certeza, acho que isso sempre vem pela gente, ou pelo próprio gabinete, está aqui sempre aberto à disposição da população aqui na Câmara, no Gabinete 32, ou pelas nossas redes sociais, né, sempre o @Gustavo Peta, ou pelo telefone. Então a gente recebe essas demandas, ou pelas visitas que a gente faz na cidade, e a gente encaminha imediatamente ao Poder Executivo e depois cobra, né? Essa questão, por exemplo, de poda de árvore é sempre uma questão assim, nós não temos a condição técnica de dizer se uma árvore tem que ser podada ou tem que ser removida, né? Quem tem essa condição são os engenheiros, são as pessoas que estudam o assunto, mas o que a gente faz é indicar a prefeitura para que olhe aquela situação para ver se é o caso ou não da poda, e quase sempre de poda parcial, né? Porque a gente já tem poucas árvores na cidade, a não ser que haja um comprometimento de fato. O melhor é uma poda parcial, só para garantir uma melhor segurança das pessoas que estão ali no entorno. Vereador, outra questão, né, desses serviços de manutenção e zeladoria na cidade são duas indicações, né? A número 1310, que solicita iluminação em praça localizada na Avenida Fernando Paulieri com a Avenida Mário Travenzoli, no Jardim Planalto de Viracopos, e a outra, que é a número 489 de 2025, que solicita instalação de iluminação pública no bairro Vila Costa e Silva. Essas indicações entram também na questão do tema que vocês vão abordar na Comissão de Administração Pública, né? Exatamente. O que acontece? A população tem reclamado muito sobre esse assunto, né? Porque a iluminação pública ela tem a ver
com segurança também, né? Tem a ver com qualidade de vida para as pessoas terem mais tranquilidade de ir e vir, né? Muitas vezes andando a pé, mesmo para quem está com transporte ou com carro, é também um problema. E como eu disse anteriormente, nós temos um contrato grande da prefeitura de um investimento pesado, investimento público, né? Dinheiro dos nossos impostos, que vão para esse consórcio, e ele tem a responsabilidade de fazer a gestão da iluminação pública. E nos prazos e nas metas contratuais, essa empresa não está cumprindo, mesmo recebendo os recursos. A prefeitura já colocou multa, mas depois abriu mão da multa, agora está assinou um termo de ajuste de conduta, e a gente acha que é pouco, porque as pessoas estão sofrendo na ponta, né? Então são praças mal iluminadas, são ruas mal iluminadas, são espaços que ficam sombrios e ficam perigosos, né? Outro dia uma mulher, por exemplo, me abordou, né? As mulheres, por exemplo, sofrem até mais, porque como elas são mais vítimas de problemas de violência, né? Elas ficam ainda mais inseguras quando você tem espaços com uma iluminação precária. Então a gente vai ficar em cima desse contrato, e claro que a gente sempre faz as indicações pontuais do que chega até a gente, mas esse é um problema que infelizmente impacta a cidade como um todo. Vereador, agora falando das emendas impositivas para o orçamento de Campinas, né, para o ano de 2025. O senhor investiu na área da saúde e também das ações contra os impactos das mudanças climáticas, né? Na saúde, os destaques foram para os mais de 815 mil reais destinados para atenção básica em diversos centros da cidade, né, vereador? Eu sempre tenho uma preocupação com a atenção básica, porque na minha visão, assim, se você tem uma atenção básica, né, quando eu falo atenção básica, são centros de saúde, são os grupos de medicina social, da medicina da família, que chegam nas pessoas numa atividade preventiva e numa atividade também de atendimento às questões mais básicas, né? Se você tem uma boa base, você evita o colapso na estrutura intermediária e também nos hospitais. Porque a maioria das coisas, as estatísticas mostram 70%, 80% de quem procura o atendimento de saúde pública, você resolve no atendimento básico se ele estiver bem feito. O problema é que há muita precarização nesse atendimento básico. Muitas vezes faltam médicos, faltam enfermeiros, diversas dificuldades de infraestrutura também. Então eu tenho feito bastante emenda na atenção básica para ajudar em equipar, melhorar as condições, né? Então teve um ano que a gente atuou muito em ajudar na climatização dos centros de saúde, porque você melhora a qualidade tanto para o funcionário como para a pessoa que vai ser atendida no centro de saúde. Agora nós investimos também em tablets, porque os tablets são importantes principalmente para os agentes comunitários de saúde, que fazem o atendimento na rua, lugar a lugar, mas também para quem está dentro do centro de saúde, agiliza atendimento, né, otimiza o tempo que a gente tem. Então são investimentos que a gente tem feito também nessas unidades espalhadas pela cidade. Outro exemplo, né, além da aquisição de tablets para os agentes de saúde, para 17 centros da cidade, temos também aqui 300 mil reais para aquisição de mesa cirúrgica e kit de tração ortopédica para a Rede Mário Gatti. O motivo dessa emenda impositiva, vereador? A gente tem sempre, vamos dizer assim, reclamado e cobrado a Rede Mário Gatti sobre as filas que existem nas diversas áreas. Cirurgia ortopédica, diversas cirurgias, principalmente a área de cirurgia, você tem filas que às vezes demoram 1 ano, 2 anos, e as pessoas estão sofrendo muito nessas filas. Então a gente cobra mais investimento da prefeitura, cobra uma gestão mais eficiente, mas ao mesmo tempo eu sempre estou disposto a ouvir da Rede Mário Gatti quais são as demandas que eles possuem. E claro, as emendas parlamentares não vão resolver os grandes problemas, mas elas podem atenuar alguns problemas, e essa demanda veio da direção da Rede Mário Gatti, que seria uma demanda importante para eles agilizarem o atendimento na área da ortopedia. Então por isso que nós fizemos essa emenda para 2025. Em relação contra os impactos das mudanças climáticas, o senhor destaca uma verba de 36 mil reais destinada especificamente para a defesa civil do município? Sim,
Isso foi um pedido, nós temos contato direto com a Defesa Civil. Campinas tem uma equipe experiente de Defesa Civil, servidores bons, que são até uma referência no Brasil. Mas nós estamos sofrendo mudanças climáticas intensas no mundo, no Brasil, com impacto em Campinas, e a Defesa Civil de Campinas precisa de mais investimento. Nós temos levantado isso junto ao prefeito. Preciso investir mais nas atividades preventivas e nas ações também dos acontecimentos climáticos. Então, nós procuramos a Defesa Civil e perguntando o que seria de demanda que caiba, né, em emendas de vereador, né? Claro que há investimentos maiores que aí dependem da decisão do prefeito. E nós pressionamos o prefeito para que atenda os pedidos que estão ali colocados. Mas sobre a nossa guarda são essas emendas. E aí veio essa demanda de você ter um drone específico, bem especializado, que ajuda tanto na atividade preventiva, de identificar problemas que estejam acontecendo para que eles possam atuar diante de tempestades, tudo, e até em determinados tipos de procuras que são feitos diante de alguma tragédia. Nós tivemos agora esse caso recente, infelizmente, na cidade, em que nós perdemos a vida de uma campineira que a gente passou aí algumas horas, acho que até mais do que um dia, procurando o próprio corpo para que a família pudesse se despedir de maneira digna, né? Então, o uso do drone também ajuda nesse sentido, em você fazer procuras e fazer também ações preventivas em relação a esses acontecimentos que infelizmente estão em curso e que a cidade de Campinas receberá. A questão é a gente saber como a cidade estará preparada para isso, porque chuvas em maior volume, tempestades, elas infelizmente acontecerão de forma mais frequente nos próximos anos, no próximo período, no mundo e também no nosso país. Vereadora, na área da educação agora, né? Para este ano o senhor vai continuar com os projetos contra a militarização das escolas no município de Campinas? Olha, o tema da educação é um tema que eu me mobilizo bastante. Eu acho que nós precisamos, para além da discussão se militariza ou não, que eu sou contrário. E por que eu sou contrário? Porque eu acho que nós precisamos nos dedicar aos verdadeiros problemas da educação municipal. A educação municipal, para quem está nos assistindo, ela cuida da educação infantil e de parte da rede fundamental, do ensino fundamental. Nós temos uma boa rede, professores muito capacitados, gestores, muita gente formada na PUC, na Unicamp. Qual é o nosso principal problema? É déficit de professores, então faltam professores em algumas disciplinas, o que muitas vezes provoca descontinuidade do processo de aprendizagem. Nós precisamos ainda de mais algumas escolas que estão previstas para serem construídas de ensino fundamental. Então há bairros em Campinas em que as escolas estão muito lotadas, muito precarizadas. Vou dar um exemplo. Região do Osiel do Monte Cristo. A escola municipal e estadual funciona no mesmo prédio, um prédio pequeno, acanhado. Ali você precisa de uma nova escola. Vou dar um outro exemplo. Região do Satélite Íris. Você precisa de uma nova escola ali e quase sempre em período integral. Porque nós não temos hoje déficit de vagas no ensino fundamental. E nós estamos muito próximos em zerar também o déficit de vagas na educação infantil. Mas o que nós precisamos é mais escolas, tanto na educação infantil como na fundamental, em período integral. Por quê? Porque, primeiro, que isso é bom para o processo de aprendizagem das crianças, as crianças se desenvolvem mais, tem, além da atividade curricular formal, você tem a atividade cultural, a atividade esportiva, você tem a merenda escolar, você tem coisas que são importantes para as crianças. Mas, além disso, você também dialoga com o perfil hoje das famílias. As famílias hoje, a maioria das vezes, tanto a mãe como o pai, trabalham durante o dia, né? E você ter a possibilidade de deixar sua criança, seu filho em um local seguro, se desenvolvendo, aprendendo coisas, é muito bom e muito importante. Aliás, também tem um perfil que também é muito grande da família brasileira hoje, que são famílias que por algum motivo não tem a figura paterna, né? Ou porque o pai
já faleceu vítima da violência urbana, que é algo muito comum, ou até pelo pai não assumir o seu filho. Então tem muitas mães solteiras hoje e que precisam e necessitam entrar no mundo do trabalho e acabam muitas vezes apelando para as mães crecheiras, que são adaptações, né, que a população faz para se virar, mas não é a melhor forma de você educar e de desenvolver o seu filho, e por isso que a educação integral é muito importante e a gente vai brigar muito por isso. Por que eu estou dizendo isso? Porque às vezes, infelizmente, a gente se perde em debates que não são os mais importantes. Então, não é a questão da educação fundamental, não é você ter a presença de um ex-militar, de um policial dentro da escola, né? Eu até acho que tem que ter policial fora da escola, rondando a escola, não permitindo que o entorno da escola vire, por exemplo, ponto de venda e de uso de drogas, de violência, etc. Mas dentro da escola, se você tiver diretor, se você tiver professor valorizado, se você tiver condições, ali é um ambiente seguro, um ambiente em que as crianças estão ali se desenvolvendo. Ainda mais no ensino fundamental e no ensino infantil. Você tem ainda um problema maior problema de disciplina, que eu não acho que vai ser resolvido com PM dentro da escola ou com militar, é no ensino médio. Então não tem nenhum cabimento a gente ficar discutindo se militariza ou não escola municipal. O que a gente precisa para as escolas municipais é um pouco mais de investimento, mais professores e melhores condições da escola poder ofertar tempo integral para as crianças. O senhor, inclusive, tem um abaixo-assinado referente a essa questão, né, vereador? Exatamente, porque, infelizmente, alguns vereadores, alguns políticos ficam colocando isso como a solução para o problema da educação. E eu acho que, além de não ser solução, a gente prejudicaria o ambiente escolar com esse tipo de ação. Então, o que eu defendo é que a gente concentre o nosso esforço aqui em ampliar os recursos da educação, em valorizar os profissionais da educação e em garantir melhores condições para que a gente tenha mais educação em tempo integral na nossa cidade. Vereador, no ano passado, em 2024, o senhor protocolou 3 projetos de lei ordinária, né? O PLO 202, que dispõe sobre a utilização de vagas de estacionamento rotativo por motoristas buscando atendimento de emergências em clínicas e hospitais veterinários. Qual que foi o motivo da criação desse projeto? É porque hoje, assim, a questão do... o vínculo que nós temos hoje com os pets, né, com os cachorros, com os gatos, é um vínculo cada vez mais forte, né, afetivo. E você tem a necessidade, muitas vezes, do atendimento, do socorro, né? Então, assim como você tem possibilidade de estacionar o carro de forma prioritária, emergencial, em frente de clínicas médicas, de hospitais, etc., a ideia é que você tenha também essa mesma possibilidade no caso das clínicas veterinárias, né? Para que qualquer tipo de socorro que você tenha que dar ao seu cachorro, ao seu gato, ao seu animal de estimação, você tenha essa prioridade e a possibilidade de chegar mais rápido a um atendimento que seja urgente naquele momento. Então, foi mais nesse sentido. Já tem muitas cidades que possuem leis como essa e por isso que nós apresentamos. Outro projeto, né, de lei ordinária é o 134 de 2024, que dispõe sobre o uso de nome afetivo em órgãos e entidades do município de Campinas. Qual que foi o motivo, vereador? Esse é um projeto muito interessante, eu tenho tempinho para explicar, mas é o seguinte: quando você vai adotar uma criança, processo de adoção legal, chega um determinado momento que você ganha a guarda daquela criança, decidido pela justiça, né, para adoção. E quando você ganha a guarda, tem um determinado período, que às vezes é de meses, às vezes até de um ano, que você já tem a guarda, você dá um nome afetivo para a criança no primeiro momento, né, e só depois de alguns meses que esse nome vira oficial. Então, por exemplo, eu adotei uma criança que o nome original dela era João, mas eu vou dar o nome de Guilherme, certo? Porque a pessoa vamos dizer assim, é adotada novamente, né? E quase sempre as pessoas trocam o nome, né? Podem até não trocar, mas quase sempre trocam, principalmente também o sobrenome com certeza vai trocar, mas mesmo o nome você pode trocar.
E naquele período, mesmo ela já tendo um novo nome na prática, o RG dela, o documento oficial dela, ainda está com o nome anterior. Então a justiça demora um pouco mais para liberar o nome novo. Para atualizar. De atualizar o nome novo. Então, o que as mães que me procuraram, mães que têm crianças adotadas, me procuraram? O que acontece muitas vezes na escola? A escola só aceita o nome que está no RG. Então, vai para a lista de chamada o nome anterior. Causa constrangimento na sala de aula. Aí na lista, por exemplo, o exemplo que você deu, na lista da chamada está João, mas ele já é conhecido como Guilherme. Ele já é o Guilherme na família dele, mas ele é o João na lista porque o RG dele ainda está João. Então isso causa enormes problemas e constrangimentos, tanto em escolas como em centros de saúde, como em outros espaços. Então a lei, e a gente vai batalhar muito para aprovar essa lei o quanto antes, a lei serve para quê? Para que as escolas aceitem os nomes que eles chamam de afetivos, nesse processo em que é o processo que a pessoa já tem a guarda, né? Vamos dizer, ninguém vai antecipar a decisão da justiça, não caberia para uma lei municipal. A pessoa já tem a guarda, já tem o nome afetivo, mas ainda não está oficializado na justiça. Então, durante esse período, a escola ser obrigada a aceitar esse novo nome. O nome afetivo. Vereador, o outro projeto foi o projeto número 31 de 2024, que estabelece o número máximo de alunos por classe nas escolas municipais e dá outras providências. A gente volta na questão da educação, né? O porquê desse projeto, vereador? Para a gente impedir a superlotação das salas. O que tem acontecido em algumas regiões de Campinas é salas muito lotadas, que atrapalham muito o processo de aprendizagem. Então, ao invés da secretaria procurar abrir novas salas, ou abrir novas escolas, a secretaria muitas vezes vai ultrapassando aquilo que é considerado um limite de alunos por sala de aula. Isso acontece principalmente na região sul, ali naquela região do Campo Belo, região do Santos Dumont, e também em alguns espaços no Campo Grande. São as duas regiões que mais superlotam salas de aula. Então a gente quer com essa lei dizer assim, a prefeitura tem um limite, passou desse limite, tem que abrir uma sala nova para poder atender com qualidade as crianças da rede municipal. Porque esse superlotamento das salas pode atrapalhar tanto o rendimento do próprio professor para ensinar as matérias, tanto o rendimento escolar dos alunos, né? Com certeza, porque fica mais precário a proximidade do professor com o aluno, fica mais difícil controlar a sala de aula, do ponto de vista inclusive da disciplina, que é um tema também muito importante. Então, a presença, um limite por alunos é muito importante para a gente garantir a qualidade da educação na cidade. Vereador, fiscalizar os grandes contratos da prefeitura, né, como a gente já citou aqui, da iluminação pública, também de transporte, faz parte das atividades parlamentares do senhor, né? Sim, eu acho que inclusive é uma das principais do vereador, né? O vereador tem que propor lei, tem que apreciar as leis dos outros vereadores e da própria prefeitura, tem que fazer muitas vezes essas indicações que vêm do cidadão para que a prefeitura possa responder, mas ele precisa fiscalizar a prefeitura. É uma atribuição que está na Constituição, que está na lei orgânica. E os principais contratos é aqueles que a gente precisa estar mais atento. Então, eu já falei da iluminação pública, mas também tem do transporte público, né? Há muitos anos nós não fazemos uma nova licitação, a prefeitura não consegue fazer. Agora a expectativa é que se faça uma nova licitação para contratar as empresas, para garantir exigências de qualidade. Na minha visão, nós temos um transporte público em Campinas de péssima qualidade e muito caro, né? Muito caro, um dos mais caros do país, e a qualidade é muito precária, né? As pessoas, às vezes o pessoal fala assim, a pessoa hoje prefere pegar Uber, transporte individual, do que o público. É claro, nosso transporte é muito ruim, né? Então, mas nós não podemos aceitar isso como uma imposição da realidade se o cidadão paga muito, inclusive por ele. Então, a nossa briga é para que esse novo contrato, essa nova licitação, seja carregada de mais exigências, né? Muitas cidades do país, a frota toda já tem ar-condicionado, muitas cidades do país têm muitos meios de tecnologia para você diminuir o tempo de espera nos pontos de ônibus. Então,
a gente precisa brigar muito nesse contato transporte público. Eu participo da Comissão de Mobilidade Urbana e eu vou ficar também muito focado nesse acompanhamento e fiscalização da nova licitação do transporte da cidade. Vereador, muito obrigado pela disponibilidade do senhor, né, de vir aqui no programa Em Pauta para falar sobre o seu trabalho aqui no Legislativo Campineiro. As suas considerações finais para a gente acabar aqui. Rafael, eu que agradeço a TV Câmara, a possibilidade da gente conversar com os cidadãos, com os moradores de Campinas, dizer também a gente está aberto a sugestões, opiniões, críticas do povo campineiro. Então, assim, a gente está sempre aqui aberto no horário, né, comercial aqui no Gabinete 32 na Câmara, mas nós temos as nossas redes sociais, que hoje é um mecanismo mais dinâmico de diálogo com os vereadores, né? Então vocês podem nos procurar, apresentar ideias, sugestões, propostas, que a gente vai estar sempre à disposição de toda a população da nossa cidade. Vereador, então, mais uma vez, muito obrigado pela presença aqui do senhor no programa, viu? E eu também agradeço você que está aí em casa pela sua companhia e até o próximo Em Pauta. Um abraço.